Vamos saber quais são os problemas de saúde que podem fazer com que o paciente idoso apresente incontinência urinária. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar quais são as condições médicas ou os problemas de saúde que o paciente idoso enfrenta que podem fazer com que o mesmo apresente incontinência urinária. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Quem convive com pacientes idosos sabe muito bem que a partir de uma determinada idade, a presença de incontinência urinária é um fator bastante limitador da qualidade de vida desses pacientes. Por eles apresentarem esse problema de incontinência, muitas vezes eles têm que usar fraldas geriátricas que levam esse paciente a apresentar assaduras e além de um desconforto por conta do uso desse acessório para os seus cuidados. Além do que, a presença constante dessa incontinência urinária faz com que aconteça o quê? Esse paciente sinta-se retraído e muitas vezes não estabeleça um convívio na sua sociedade ou no seu ambiente familiar por conta dessa incontinência urinária, que leva muitas vezes a esse paciente a ter um mau cheiro que é percebido pelas outras pessoas. E esse constrangimento isola cada vez mais esse nosso paciente. E determinadas condições médicas que acometem com mais frequência a faixa etária dos pacientes idosos, muitas vezes são as responsáveis por esse paciente vir apresentar esse quadro de incontinência urinária. Pacientes, por exemplo, que tenham quadros de insuficiência cardíaca, que o seu coração não consegue mais bombear adequadamente o sangue. São pacientes que, se não bem equilibrados desse problema de saúde, eles podem vir a apresentar incontinência urinária por conta dessa situação de saúde. Pacientes que apresentem quadro de insuficiência renal e os seus rins também não estejam funcionando adequadamente, estão mais propensos a apresentarem problemas de perda de urina. Por quê? Muitas vezes se tem que realizar a diálise não retira a quantidade de líquido suficiente ou não é uma diálise feita todos os dias, essa diálise e esse agravamento do funcionamento renal pode fazer com que o paciente apresente esses quadros de incontinência urinária. Se o paciente apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica, com tosses muito seguidas, com secreções no pulmão, essa condição também faz com que esses nossos pacientes mais idosos venham a apresentar incontinência urinária. E esse problema fica mais agravado em pacientes que tenham tido um histórico de tabagismo. O diabetes é uma condição extremamente relacionada com incontinência urinária, porque esses pacientes, por conta desse diabetes, tendem ter uma produção aumentada de urina, que nós chamamos de poliúria, se não adequadamente tratados. E o diabetes que não está bem controlado se manifesta principalmente pela produção aumentada de urina, e essa produção aumentada de urina em pacientes idosos vai fazer com que os mesmos tenham um quadro de incontinência urinária. Problemas neurológicos, tais como acidentes vasculares cerebrais ou até mesmo certas escleroses, podem fazer com que esse paciente apresente um quadro de incontinência urinária.
apneia obstrutiva do sono, se é aquele paciente que durante a noite apresenta interrupções frequentes por conta dessa apneia, ele para de respirar muitas vezes à noite, essa parada da respiração faz com que o corpo produza uma quantidade menor de um hormônio antidiurético, que tem um papel de fazer com que os rins reabsorvam mais água. Se esse hormônio não está presente, o paciente apresenta uma produção aumentada de urina e pode vir a apresentar esse quadro de incontinência. E não podemos esquecer também que pacientes idosos têm o que chamamos de síndrome metabólica, que são os distúrbios principalmente decorrentes do acúmulo de gordura abdominal na cintura. Então esses pacientes, além desse acúmulo de gordura, eles podem ter níveis aumentados de triglicerídeos e também apresentar problemas no controle do açúcar no sangue. A glicemia desses pacientes pode vir alterada por conta disso. Além de pode fazer parte do quadro dessa síndrome metabólica, também problemas de pressão arterial elevada. Então, essas condições, quando associadas, compõem o quadro da síndrome metabólica e fazem com que o paciente esteja sob um risco maior de apresentar incontinência urinária. Quadros demenciais, que são quadros de problemas do comportamento, e quadros depressivos em pacientes idosos também devem ser investigados para saber se isso pode ou não fazer com que esses pacientes venham apresentar um quadro de incontinência urinária. Como eu falei, é muito abrangente os problemas de saúde que os pacientes idosos costumam ter nessa fase da vida, e o problema de incontinência urinária nessa faixa etária é muito prevalente. Muitas vezes, o tratamento dessa incontinência urinária passa pelo adequado tratamento das condições de saúde que estão prejudicando a sua qualidade de vida. Problemas no coração, problemas nos rins, problemas pulmonares e problemas do sistema nervoso central devem ser tratados apropriadamente, já que se você conseguir um adequado tratamento desses sistemas do nosso corpo, muitas vezes, ao estabelecer o equilíbrio, você consegue melhorar desse quadro de incontinência urinária dos pacientes. Então, todos os pacientes que têm incontinência urinária na sua velhice devem ser bem tratados e investigados sobre essas doenças que falei anteriormente. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.